Bom dia a todos e bom dia a todas. Em 2 de dezembro de 2015, declaro aberta a 26ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento 407 de 2015. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação do relatório final da CPI. De autoria da senadora... As mudanças promovidas da redação do relatório lido da semana passada para hoje, registrando que não há nenhuma mudança de profundidade, apenas acréscimo. Portanto, não há nenhuma mudança no rumo do relatório apresentado, né? Então, foram feitas mudanças de redação nas páginas 2, 4 e 7, que não alteram o conteúdo, apenas reforça mais aquilo que está lá. Aclaramos o texto no trecho em que demonstram as dificuldades da CPI, conforme nós debatemos muito, né, durante a apresentação do relatório, e essas dificuldades elas estão expressas no texto, nas páginas 11, 12, 13, 14 e 15. Incluímos a sugestão no relatório da criação de uma subcomissão ACAI, que trate do acompanhamento dessa questão da execução fiscal e questões que envolvem o CARF. Então, essa sugestão está incluída na página 198. Incluímos a aprovação do PLN3, que já estava aprovado, o PLN3, que é aquele que determina as mudanças no CARF, que faltava a gente incluir aqui, apesar de eu ter registrado. Então, essa inclusão essas inclusões e modificações nas páginas 198 e 199. Incluímos a citação do grupo de trabalho do Ministério da Fazenda. Eu apenas quero aqui recordar, com a presença do número maior de senadores, senador Randolfo, senadora Simone, senadora Cir, nós todos sabemos que o Senado Federal criou a comissão de notáveis, de experts, para tratar do problema da desburocratização. Nós, no decorrer da CPI, sugerimos a criação de uma outra comissão para tratar da questão fiscal, de preparar um anteprojeto exatamente da execução fiscal, um novo projeto de código tributário, de código de processo tributário, não é? São leis ultrapassadas, já visto que outros códigos, como o do processo civil, já foi atualizado e esses não. Então, há essa comissão. O presidente Renan, em diálogo conosco, achou por bem ampliar a comissão da desburocratização, incluindo 3 novos nomes. E dentro da comissão da desburocratização foi criada uma subcomissão que já está tratando deste assunto. Agora, semana passada foi publicado, eu não tenho aqui, está na página 200, foi publicado pelo Poder Executivo uma portaria do Ministério da Fazenda criando uma comissão no âmbito do Poder Executivo para tratar desse mesmo assunto, da elaboração de um anteprojeto de lei. Só que a diferença é que esta comissão criada, que alguns membros que fazem parte da comissão do Senado estão compondo essa comissão criada pelo Executivo. O Executivo determina um prazo de 30 dias para eles. 30 não é pouco, é necessário, é urgente, 30 dias, porque a ideia é o Poder Executivo ter uma proposta para trazer para essa comissão de alto nível criada no âmbito do Senado, e no início do ano que vem a gente já poder votar uma nova legislação complexa, que é essa. Inclusive a PEC do nosso relator certamente será um dos centros do debate dessa comissão, não é? Então, esse grupo de trabalho foi instituído pelo Poder Executivo para consolidar e propor medidas voltadas à efetividade da execução fiscal tributária. A portaria é 898 de 2015, Ministério da Fazenda. Nós também incluímos no relatório, detalhamos os acordos internacionais que tiveram sequência e, no geral, alguns deles, adiantados bastante no período de funcionamento dessa CPI. Então, essa inclusão estão na página 200, 201, de 200 a 203, onde nós tratamos desses acordos no âmbito da OCDE, e do FATCA Estados Unidos, que é um outro acordo também para troca de informações tributárias.
E é por isso que esta lei da repatriação vem avançando em vários países do mundo, porque a tendência e o conteúdo desses acordos internacionais é tirar o sigilo e compartilhar informações entre os países para que não haja essa evasão de divisas. Mas, mais do que isso, esses acordos, por exemplo, eles chegam a estabelecer ritos legais obrigando empresas, sobretudo as transnacionais, né, as empresas transnacionais, a pagarem tributo efetivamente no país onde fabricam aqueles determinados produtos, porque hoje elas fabricam no país, comercializam em outro país, mas recolhem tributos no terceiro, e esse terceiro geralmente é um paraíso fiscal. Nós incluímos, e aí há uma informação nova, presidente, no nosso relatório, na página 204, nós estamos citando a publicação feita esta semana, não é isso? Esta semana, pelo Tribunal de Contas da União, de um relatório que apenas reforça tudo aquilo que nós estamos colocando no nosso relatório. Um relatório do TCU que trata sobre a efetividade da execução fiscal, apontando, o relatório já é mais antigo, mas eles estão trabalhando nisso. Nós incluímos esse relatório, que já é um pouco mais antigo aqui, a citação dele no nosso relatório. E incluímos anexos como as mensagens enviadas por representantes de 2 indiciados, que é aquilo que eu já relatei aqui, e de uma empresa citada nas investigações, que nas páginas 209 e 215. Portanto, são essas, resumidamente, apenas as modificações a título de inclusão feita no relatório, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, eu tenho um voto em separado ao relatório de Sua Excelência, senadora Vanessa Graziotin. Gostaria de apresentá-lo aos colegas da comissão para, obviamente, após ter a deliberação. Vossa Excelência quer fazer já a leitura do seu relatório? Agradeço. Por favor, faça. Senhor presidente, com a devida venha a Sua Excelência relatora, a Vossa Excelência, apresento aqui um voto em separado em relação ao relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias nos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, criado nos termos do requerimento número 407 de 2015. O relatório final, lido pela relatora, senadora Vanessa Graziotin, na manhã do dia 26 de novembro, descreveu a apuração dos fatos relacionados ao esquema que teria fraudado o julgamento de recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sem análise de temas verificados pela nova fase da Operação Zelotes, que, embora não formem o objeto inicial da CPI, com ele conectam-se e foram aqui debatidos. A nota informativa, presidente, número 3295 de 2015, elaborada pela consultoria legislativa desta Casa, na qual foram citados julgados do Supremo Tribunal Federal, apresentou a conclusão de que é possível uma CPI investigar fatos novos, não constantes do requerimento de sua criação, desde que, primeiro, sejam conexos com o objetivo inicial da apuração, seja a conexão subjetiva, objetiva ou instrumental. Segundo, seja a ampliação conveniente ao andamento dos trabalhos investigativos. E terceiro, desde que a ampliação não desvirtue o objeto da CPI. Citou-se, presidente, a título ilustrativo, a decisão de pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus número 103.341, MG, relatado por Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Diz Sua Excelência: a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá estender o âmbito de sua apuração a fatos ilícitos ou irregulares que, no curso do procedimento investigatório, se revelarem conexos à causa determinante da criação da comissão. A nova fase da Operação Zelotes revelou que políticos e autoridades poderiam, em tese, ter negociado a expedição de medidas provisórias em benefício de empresas do setor automotivo.
Além disso, as convocações efetivamente realizadas representaram somente 29% dos requerimentos de convocação aprovados, menos de um terço, portanto. Essas verificações levam-nos à constatação de que o encerramento da CPI do CARF, neste momento, no meu entender, no nosso entender, senhor presidente, é prematuro. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos colegas dessa comissão para aprovação, para a rejeição do relatório principal e aprovação da continuidade dos trabalhos até a data limite, com a realização de novas oitivas para a complementação do relatório, nos termos do conteúdo que se apresenta. Do relatório final da CPI do CARF, apontamos tópicos, senhor presidente, senhora relatora e demais colegas, que, no nosso entender, deveriam ter sido trabalhados com maior detalhamento. Explico esses tópicos. Primeiro, depoimentos que poderiam ter sido colhidos. Requerimentos de convocação e de quebra de sigilo que foram aprovados, mas que não foram efetivados. São sinal de que as investigações poderiam ter ido muito além do que foram. O relatório final não poderia ter se furtado a enfrentar a questão da desproporção entre os motivos de não terem sido realizadas todas as convocações, de não terem sido realizadas todas as convocações, ou pelo menos algumas das mais evidentes convocações que tiveram, inclusive, o requerimento aprovado. Dos 65 requerimentos de convocação para depoimento apresentados, senhor presidente, 57 foram aprovados, mas somente 17 foram efetivados. Os outros 40 requerimentos aprovados de convocação foram ignorados. Ou seja, somente 29% dos requerimentos aprovados resultaram no efeito prático de transformarem em real a convocação. Apresentamos aqui um gráfico que detalha o que estamos aqui dizendo. Entre esses requerimentos, destaca-se o do ex-secretário da Receita Federal e ex-presidente do CAF, o Tarcílio Dantas Cartacho, que ocupou os mais altos cargos da correlação de poder na época do suposto esquema de venda de decisões. Sua convocação foi aprovada pelo requerimento 51 de 2015, de autoria de Sua Excelência, o senador José Pimentel, de 27 de maio, bem como outro requerimento, de número 121/2015, também de autoria de Sua Excelência, senador José Pimentel, no qual igualmente se autorizou a convocação de Leonardo Ciade Manzan. Não obstante, Hortacílio Cartacho, em momento algum, foi convocado a depor, embora sua convocação tenha sido autorizada. Outras autoridades que ocuparam cargos no governo tiveram sua convocação rejeitada em votação dos membros da comissão. Não é demais considerar que, diante dos indícios verificados, no nosso entender, senhor presidente, haveria aparentemente razões para solicitar o indiciamento de Erenice Guerra, bem como do ex-ministro Silas Rondô, por exemplo, já que tanto Erenice quanto Silas foram citados por Hugo Rodrigues Borges e por Gegliane Bessa, por frequentarem a SGR Consultoria, cuja propriedade seria em tese de um dos principais articuladores do esquema, José Ricardo da Silva. A convocação de Silas Rondô não foi objeto de análise em requerimento. Cristina Maltoni Marcondes Machado, esposa de Mauro Marcondes, teve o requerimento de depoimento aprovado em 14 de julho, mas não foi convocada. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, relativa à segunda fase da Operação Zelotes, Cristina aparece na condição de denunciada, está atualmente em prisão domiciliar. O requerimento de convocação de Eduardo de Souza Ramos também foi aprovado e seu depoimento não foi colhido. Trata-se de mais um nome constante na denúncia do MPF, relativa à segunda fase da Operação Zelotes, e que não foi ouvido na CPI.
Robert de Macedo Soares Richter foi convocado e depois na CPI na qualidade de presidente da Mitsubishi Brasil e seu depoimento não revelou novos indícios. Contudo, o Ministério Público Federal identificou elementos na apuração dos fatos da segunda fase suficientes para denunciá-lo. Richter teria tentado ocultar sua relação com a SGR Consultoria e teria realizado movimentações financeiras suspeitas, além de negociações com outra empresa envolvida no esquema, a Marcondes e Maltoni. Indícios mais claros pareciam comprometer a idoneidade de outro ex-presidente da MMC Mitsubishi Brasil, Paulo Arantes Ferraz, que fora convocado a depor, mas se ausentou da CPI sob a alegação de que teria um compromisso fora do Brasil. Havia razões para requerer seu indiciamento, mas não se incluiu essa solicitação no relatório final da CPI. Paulo Ferraz é igualmente um dos denunciados do Ministério Público na segunda fase das Zelotes. Como exemplo de forte indício do seu envolvimento, pode citar um e-mail interceptado com autorização judicial no qual um conselheiro do CAF alegou que votaria a favor da MMC, porque estava comprometido com o esquema. Essa previsão se confirmou. Ferraz seria o responsável da Mitsubishi pelas tentativas para a compra de decisão do CAF. Da dilação do objeto por conexão. A nota informativa, Excelência, número 3925/2015, elaborada pela Consultoria Legislativa dessa Casa e já citada, na qual foram citados julgados do Supremo Tribunal Federal, apresentou a conclusão de que é possível uma CPI investigar fatos novos, enfim, os detalhes que já apresentei no início deste voto separado. A nova fase da Operação Zelotes revelou que políticos e autoridades poderiam, em tese, ter negociado a expedição de medidas provisórias em benefício de empresas do setor automotivo. Se, de um lado, se reconhece a MPV número 471 de 2009, guarda relação exclusivamente subjetiva com os fatos apurados pela CPI. De outro, a MPV número 512 de 2010 conecta-se com a CPI do CAF, tanto subjetiva quanto objetivamente. Vale citar que, na sua oitiva, Robert Richter, ao ser questionado sobre o conteúdo da defesa da Mitsubishi no CAF, que teria custado 20 milhões de reais, argumentou que não seria capaz de responder a tal pergunta, mas que apresentaria um memorando produzido pelo Departamento Jurídico, explicando de forma detalhada a defesa realizada. Ademais, afirmou que o julgamento do processo junto ao CAF se deu no ano 2010 e que pouco depois foi editada a MPV número 512, convertida na Lei 12.407 de 2011, que dirimiu dúvidas então existentes no que concerne aos institutos do benefício fiscal e do regime fiscal, o que deu fim à controvérsia existente. Detalho aqui a fundamentação que tem a partir da consultoria do Senado. E já indo para a conclusão, digo o seguinte, senhor presidente: mesmo que a conexão fosse somente subjetiva entre as pessoas envolvidas, não haveria impedimento legal ou jurisprudencial que obrigasse a comissão a encerrar a CPI sem o devido aprofundamento das investigações. Quando a conexão objetiva e subjetiva, a não apuração adequada dos fatos, pode levar a um indiciamento equivocado de suspeitos. Diante do alegado, entende-se que não haveria razão para indeferir as convocações daqueles supostamente envolvidos para depor e colaborar com a CPI do CAF, mesmo porque não há acusados nesta fase de preparação do processo judicial e no depoimento é oportunizada a manifestação relativamente aos indícios apurados. Várias das empresas que teriam se beneficiado do esquema de venda de decisões deixaram igualmente de ser investigadas, em razão do prematuro encerramento das investigações. Apresentando as conclusões, digo o seguinte, senhora relatora, senhor presidente. Diante do exposto, verifica-se que a CPI deveria ter seus trabalhos prorrogados, a fim de colher os depoimentos faltantes, analisar seriamente os sigilos que foram quebrados e, ao fim, pedir o indiciamento de muitas mais pessoas, de outras pessoas, além daquelas que constam no relatório de sua excelência senadora Vanessa Graziotin. Dessa forma, somos pela rejeição do relatório apresentado e pela continuidade dos trabalhos dessa comissão até a sua data limite. Este o voto sim separado, senhor presidente, senhora relatora, demais colegas membros da CPI.
Obrigado, senador Randolph Rodrigues. O senador, ele fez um pedido de rejeição do relatório inicial e, concomitantemente, a prorrogação dos trabalhos desta CPI, que, na verdade, se encerraria dia 18 do corrente mês. Eu pergunto, então, ao plenário se o pedido ora feito pelo a Vossa Excelência, o senador Randolph, se o plenário está de acordo e se nós podemos, então, presidente, pedir... Só um segundinho, senadora. Pedir o senador Randolph uma vez o plenário concordando com a prorrogação dos trabalhos da CPI, o senador Randolph, então, ficaria incumbido da coleta das 20 novas assinaturas para a prorrogação dos trabalhos. Com a palavra, senadora. Primeiro, eu só quero registrar que o senador Randolph, ele exerce o direito legítimo de todo parlamentar apresentar as suas opiniões. Agora, absolutamente tudo que ele apresenta foi fartamente debatido aqui durante os trabalhos da CPI. Inclusive, essa questão das medidas provisórias, que o entendimento, não da maioria, mas quase da unanimidade, por voto, inclusive, é que não é um assunto que diz respeito à CPI, que é do CARF. É do CARF. Se depois ela resolveu o problema, não foi no âmbito do CARF, foi em outro lugar. Por isso, é questão já definida. Segundo, eu lamento que, em alguns aspectos, eu não tenha recebido do senador Randolph nenhuma sugestão, nem para tirar, nem para colocar ninguém. Apenas faça esse registro. Mas, repito, é um direito que tem. Agora, sobre o encaminhamento, senhor presidente, ele apresenta na forma de voto separado. Se ele apresenta sugestões na forma de voto separado, primeiro nós temos que votar o relatório apresentado pela relatora. E, se aprovado, não há nem por que discutir o voto separado. E nem o conteúdo dele. E se não, e se rejeitado, sim, aí sim passaríamos a proposta do senador Randolph. Então, o que eu estou propondo é a inversão, que analisemos o relatório e votemos efetivamente o relatório. Presidente. Com a palavra, senador Randolph Rodrigues. Senhor presidente, duas questões. Em primeiro lugar, senadora Vanessa, a questão não é em relação aos indiciados, né? Por isso que o pedido que fazemos no voto separado, e a partir do que entendemos de ter conexão objetiva e subjetiva dos fatos, é aprofundar as investigações sobre as chamadas compras de medidas provisórias. Em relação a esse aspecto, a nossa interpretação é que tem conexão objetiva e subjetiva com os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito. Não apresentei sugestões de novos indiciamentos à Sua Excelência a relatora Vanessa Graziotin, porque sobre isso nós não nos debruçamos nas investigações e não temos ainda o material para tanto. Não temos do que foi debatido aqui na CPI. Por isso que aqui a divergência que apresentamos, aqui está a divergência que apresentamos, porque compreendemos que o trabalho da CPI deveria avançar na sua apuração e, sendo o caso, inclusive, avançar até a data limite ou ser prorrogado. Sobre o encaminhamento proposto pela senadora Vanessa, senhor presidente, eu concordo. De fato, o que está sob análise não é o meu voto separado. O que está sob análise é o relatório da senadora Vanessa. E se, somente se, fosse vencido o relatório, é que triunfaria o voto separado. Eu coaduno com Vossa Excelência, senador Randolph, com relação a essas possíveis vendas de medidas provisórias. E aqui a gente tentou, inclusive, ouvir algumas pessoas que, a princípio, poderia vir aqui e dar explicação. E a nota explicativa dessa conexão com os trabalhos da CPI que Vossa Excelência colocou, deixa muito claro, e até a nossa própria relatora, em uma de suas entrevistas, disse que tem conexão. Entretanto, eu percebo, senador Randolph, que nós podemos, então, colher novas assinaturas e criar uma nova CPI ou uma CPMI, não é?
para analisar o caso das medidas provisórias. Mas eu pergunto, então, aqui, para ficar melhor esclarecido, se o plenário concorda com esse pedido do senador Randolph da rejeição do relatório inicial e a continuidade dos trabalhos. Ou vamos, então, ao voto, a aprovação, a apreciação, melhor dizendo, do relatório final da senadora Vanessa Graziotin. Eu consulto o plenário. Excelência, eu vou ter que me retirar, que eu sou membro da CMO. Primeiro, queria colocar que acho que nós devemos votar o relatório em questão, que é o relatório da senadora Vanessa Graziotin, né? E que eu gostaria de deixar registrado o meu voto favorável ao relatório da Vanessa. E, por favor, encaminhe a votação. Senhor presidente, eu também voto com a relatora. Eu acabei de ter aqui agora a informação de que é regimental e nós temos que colocar em votação. Perfeito. A palavra, senadora? Eu posso me manifestar. Mas eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar o presidente da CPI, primeiro pela iniciativa e pela coragem de apresentar, né, a proposta da CPI do CARF. Parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, sempre de forma equilibrada e imparcial. Isso é o mais importante. Nós conseguimos visualizar esta imparcialidade em todos os momentos, pelo menos os momentos que tive a oportunidade de participar aqui das audiências públicas, das oitivas das testemunhas, dando plena liberdade para que a nossa relatora pudesse fazer não aquilo que é o ideal, mas aquilo que foi possível ser feito em relação a essa CPI. Dirigir uma palavra carinhosa à nossa querida relatora, dizer que fiquei orgulhosa do trabalho que foi feito por ela. Primeiro porque essa não foi uma das CPIs já realizadas, instaladas aqui no Congresso Nacional e no Senado, não foi das mais fáceis. Eu já tive a oportunidade de mencionar da outra vez. Eu vim para essa CPI, que é a primeira que participo, com uma falsa sensação de que essa CPI seria mais fácil, porque vinha em consonância e trabalhando concomitantemente a Operação Zelotes, instalada pela Polícia Federal, acompanhada aí pelo Ministério Público Federal e pelo Poder Judiciário. Ledo engano. Cheguei à conclusão que CPIs que caminham junto com um poder hoje já paralelo, importante e fundamental de controle externo, que hoje é o Ministério Público, a Polícia Federal e mesmo o Judiciário, ela já sai no vagão de trás. Ela vem atrasada, com dificuldade de conseguir elementos novos. Confesso que não vi muita simpatia e colaboração por parte do outro controle externo em relação aos trabalhos da CPI. Vi a dificuldade da relatora para colher fatos e provas que já estavam lá nos autos. Então, assim, foi tudo, de uma certa forma, veio para dificultar os trabalhos e me fez repensar aquela máxima que anunciei aqui antes, de que uma CPI instalada concomitantemente, ela levaria vantagem. Ao contrário. Então, eu vejo nesta a principal dificuldade, a primeira dificuldade da nossa relatora e desta comissão. Paralelo a isso, outras dificuldades. Todas as dificuldades de uma CPI nós encontramos aqui. Estamos falando de valores da ordem, alguns de 6, outros 19 bilhões. Portanto, que envolvem grandes interesses de todos, da classe política, de empresários, né? Uma rede, um esquema de corrupção desenfreada, não só no CARF, infelizmente, mas em todos os órgãos e muitos órgãos de todas as esferas dos poderes no país. Em razão disso, eu não posso aqui concordar com o voto em separado do senador Randolph. Eu, como ele, não tivemos o protagonismo. Ele, porque é suplente, e eu, embora titular, e, portanto, tenho mais responsabilidade do que ele, não pude participar de todas as audiências. Não poderia jamais, depois de tanto trabalho e meses de dedicação da senadora Vanessa, dizer aqui que não vou, já que não é possível, pelo regimento, emendar, fazer alterações ou aprova-se ou não se aprova o relatório, não podemos chegar
aqui e jogar, né, para escanteio todo um trabalho feito e bem feito. Eu quero dizer que a senadora Vanessa tem um mérito. Nós começamos nos vagões de trás, mas ela conseguiu ocupar aí o vagão da frente, ou como maquinista, pôde fazer o que é possível, o que foi possível fazer em relação à CPI, principalmente em 2 pontos. Primeiro, que num esquema de corrupção desta grandeza, que envolviam vários agentes corruptores, ou no caso a corrupção passiva ou ativa, eu não vou questionar qual era o papel dos conselheiros do CAF, acho que em determinados momentos, nesse ponto só diviso aí, mas é uma questão meramente de entendimento pessoal, de que não necessariamente os conselheiros fossem corruptores passivos, muitas vezes ativos, através do escritório de intermediação aí, ou de 2 ou de 3 escritórios, podem muito bem ter coagido, pressionado, ou mesmo chantageado determinadas empresas. Mas, de qualquer forma, corrupção ativa ou passiva, pouco importa, é corrupção e precisa ser averiguada e condenada. De qualquer forma, o que eu estava dizendo é que a senadora Vanessa conseguiu trazer de tantos esquemas, de tantos casos, pegou o caso principal, que foi o caso José Ricardo, e dali destrinchou, buscou, apesar dos depoimentos e das prerrogativas constitucionais dos depoentes, de se declarar, além de inocentes, de se permanecer calados através dos habeas corpus concedidos, ela conseguiu alinhavar e costurar toda a história que estava por trás desse esquema de corrupção, o que já é um grande avanço nesse relatório. Da mesma forma, na sua conclusão, ela não só olha para o passado, no sentido de fazer, juntar esses elementos. Ela projeta para o futuro o que nós queremos do futuro CAF, ou das futuras decisões administrativas que envolvem dinheiro público, dinheiro do contribuinte brasileiro, não só no CAF, mas em todos os órgãos públicos. Essa CPI, se tem algum mérito, e tem muitos, é principalmente o mérito de fazer com que, a partir do ano que vem, nós possamos ter uma nova legislação, uma legislação mais atual, menos arcaica nem anacrônica, capaz de resolver este que é o grande gargalo no que se refere às questões tributárias nesse país. Não é mais grave do que a corrupção, mas tão nociva à nação quanto a corrupção é a questão da dívida ativa, da dívida de credores tributários que não pagam o que devem à educação, à saúde, à segurança pública, às favelas desse país, à população mais carente. Nós estamos falando de 1,4 trilhão que não são recolhidos aos cofres públicos. Por quê? Primeiro, porque contribuintes não pagam, mas, mais importante, porque nós não fazemos a nossa parte. Nós precisamos urgentemente, e aí eu louvo a conclusão do relatório da senadora Vanessa, nós precisamos olhar para o futuro imediato. Nós precisamos, no ano de 2016, colocar como prioridade na pauta do Congresso Nacional a questão de um novo um novo processo administrativo tributário, alterar o Código Tributário Nacional no que se refere à execução fiscal dos créditos da Fazenda Pública. Desse 1,4 trilhão, nós sabemos que quando uma parte desse dinheiro que vai para a dívida ativa, depois de todos os recursos administrativos, depois dos recursos judiciais, nós sabemos que quando chega na fase de execução, menos de 25% é executado. E desses 25%, 1/3, mais de 35% já não cabe mais execução, porque nós estamos falando de prescrição ou decadência. O que significa que, mais do que tudo e fundamental, é atualizarmos esse código, esse procedimento administrativo tributário, para encurtarmos o tempo de análise do processo administrativo nos órgãos, seja na delegacia da fiscal, seja no CAF, seja qualquer órgão tributário, para que esses 9 anos que se leva na esfera administrativa sejam reduzidos a no máximo 1. E quando vá para judiciário, nós possamos também retirar do Código de Processo Civil, do Código de Processo Tributário, aqueles procedimentos protelatórios que muitas vezes são feitos para que depois dos 8 anos na esfera administrativa se leve mais 6, 7 anos na esfera judicial, e em 15 anos está tudo prescrito, não se cabe mais cobrar
trabalhar, e 1 trilhão e 400 milhões de reais, eles resultam aí, talvez em pouco mais de 100, 200, fala-se aí alguma coisa em torno de 400, 300 milhões de reais, há números para todos os gostos. Então, nesse aspecto, eu finalizo a minha fala pedindo desculpa pelo tempo que me estendi, mas não poderia aqui deixar de fazer justiça a esta comissão, a Vossa Excelência enquanto presidente, ao esforço hercúleo da nossa senadora. Peço desculpas por não ter conseguido ajudar. Quero dizer que as contribuições do senador Randolph não passarão em branco, dizer da minha admiração pelo seu trabalho e dizer que, se porventura ele quiser levar adiante uma próxima CPI, como a CPI das MPs, tem, da minha parte, né, a segunda subscritora. Não tenho, acho que as CPIs são importantes, não tenho medo de assinar nenhuma CPI, ao contrário, acho que se precisa nesse país é transparência. Eu só finalizo agora, de forma definitiva, fazendo apenas uma consideração em relação ao seu relatório, senadora Vanessa. Pela amizade, Vossa Excelência vai me permitir só dizer aqui que Vossa Excelência não precisava ser tão tímida em relação à questão da subcomissão. Vossa Excelência poderia e sabe que teria o apoio de todos nós para ter insistido com o presidente da Casa, o presidente Renan e a mesa, de que este trabalho de analisar, né, e de propor para o Congresso Nacional um novo processo administrativo tributário, alterações importantes, relevantes nessa questão, ela tem e que teria que ser feita, e eu acho que tem que ser feita por uma comissão desta Casa, feita pelos senadores, deputados federais, em que pese não tiro de forma alguma, o mérito dessa comissão de notáveis, que tem um trabalho muito grande, vai ter em relação a desburocratizar as atividades administrativas do país. Acho que já tem muito trabalho pela frente. Não darão conta, num tempo hábil e necessário, de também resolver esta questão. Acho que poderíamos insistir, quem sabe, ainda que vamos aprovar na integralidade o seu relatório, numa comissão. Temos equipe. Nós brincamos sempre aqui de estagiários, porque são todos mais jovens do que nós, senador Hélio e senador Pimentel, mas temos uma equipe brilhante de consultores e técnicos nesta Casa e na Câmara Federal para nos auxiliar, para que possamos entregar para a nação as alterações tão importantes do Código Tributário Nacional. Falando aqui, eu recebi recentemente uma frase, e eu gostaria de encerrar com ela, de Érico Veríssimo, né? Quando os ventos da mudança chegam, alguns erguem muros, outros resolvem construir moinhos. Nós estamos aqui para construir moinhos. Obrigada e parabéns. Senadora Simone Tebet, parabenizo Vossa Excelência por essas sábias colocações. E me permite, o plenário, senador Randolph fez aqui as suas também sábias considerações. Eu gostaria muito rapidamente de colocar que, e primeiramente, parabenizar a nossa relatora, Vanessa Graziotin, por esse belíssimo trabalho que ela fez, com todas as dificuldades que nós aqui... Com a palavra, senador. Assim, só por uma questão de ordem, acho que depois nós podemos até fazer mais uma fala e falar da nossa posição sobre a CPI, mas acho que a gente devia proceder à votação, porque o senador Hélio José está... Então, vamos atender, então, a solicitação de Vossa Excelência, senador Donizete, que é vice-presidente desta comissão. Portanto, passamos, então, agora à apreciação do relatório final da relatora, senadora Vanessa Graziotin, que tem preferência regimental. Pergunto se há algum senador ou senadora que queira discutir a matéria. Não querendo discutir, então, não havendo mais quem queira discutir, coloco, então, em votação o referido relatório. Senadores e senadoras que o aprovam o relatório, permaneçam-se como encontram. Aprovado o relatório.